Olá, neste vídeo vamos falar sobre investigação científica, o que é e para que é que serve. Normalmente as pessoas não gostam muito de vídeos introdutórios, não é? A tendência é achar que são chatos e que não servem para muita coisa porque são teóricos. A razão pela qual estou a fazer este vídeo é porque se não soubermos o que é suposto fazermos na nossa investigação, na nossa dissertação, vai ser muito mais difícil de conseguir fazer o que é pedido. E, portanto, vou explicar o conceito de investigação científica, mas vou tentar ao máximo dar exemplos práticos para, se quiserem começar a trabalhar, já o poderem fazer. Então, uma visão simplista num mundo simples e não complexo era esta. Temos um problema e agora vamos arranjar uma solução. É para isso que serve a investigação. Encontramos a solução, está solucionado, acabou o problema, goodbye Maria Ivone. E terminou. Feliz ou infelizmente, nós vivemos num mundo que é complexo e, portanto, não há muitas soluções que sejam chaves mestras, que sirvam para tudo, não é? Portanto, aquilo que nós podemos esperar fazer com um trabalho de investigação é contribuir para uma determinada problemática, para resolver um determinado assunto, não é? E isto significa que, muitas vezes, os nossos estudos científicos pretendem melhorar a compreensão acerca de uma determinada temática, fornecer um ponto de vista que ninguém ainda pensou, que ainda não foi abordado, dar uma visão única sobre uma determinada temática, ou testar se uma determinada estratégia funciona, qual é que é a validade de uma determinada solução encontrada com diferentes grupos da população. Ou até mesmo ajudar-nos a prever quais é que são os próximos desafios, o que é que temos que considerar a seguir para podermos prevenir futuras questões. Como somos humanos e temos um poder limitado de ação, os estudos devem concluir, devem mencionar sempre quais é que são as suas limitações, o que é que eles não abordaram, onde é que estão as falhas do estudo. Deve ser claro, isto deve ser o mais transparente possível e, ao mesmo tempo, indicar o que é que as próximas pessoas, as próximas investigações devem abordar, quais é que são as coisas que nós achamos que podem ser estudadas a seguir. Também é um contributo importante. Estão a ver aqui a palavra contribuição on fire. Porque a questão é que gerar conhecimento é um esforço colaborativo e é por isso que nós nos damos ao trabalho de escrever papers científicos, relatórios de investigação e publicar estes mesmos papers. É para que aquilo que nós descobrimos possa ser útil a outras pessoas e possa servir como um acrescento àquilo que nós sabemos sobre aquilo que nós estudamos, não é? As temáticas que nós estudamos. Como é que isto se faz? Aqui estamos na parte prática. O processo não é particularmente complexo. Na verdade, o processo até é bastante simples. Nós começamos com algo que não se sabe, um gap de conhecimento, não é? Uma temática que surgiu nova, uma coisa que é obscura. Formulamos uma pergunta de investigação, recolhemos dados, analisamos esses dados, comunicamos os nossos resultados da forma mais transparente possível e depois respondemos à pergunta de investigação, que idealmente deve ser comentada, não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando fazemos uma pergunta de investigação, temos que ter em mente que a pergunta deve ser passível de ser respondida com dados que nós vamos recolher. Por exemplo, se eu estou interessada em saber como é que eu posso motivar os meus colaboradores, a pergunta como é que se motivam as pessoas para trabalhar não é uma boa pergunta de investigação, porque não é execuível eu recolher dados de toda a população, de todo o mundo, de todos os contextos, que me dê uma resposta a esta pergunta. Estão a ver aqui a questão da realidade ser complexa? Porque motivar um estudante universitário que está a trabalhar em part-time para ganhar uns trocos para ir para os copos é seguramente diferente de motivar uma mulher de meia idade que tem obrigações familiares e financeiras. Estão a ver? Portanto, a pergunta de investigação deve ser passível de ser respondida com os dados que nós vamos recolher a seguir. Estão a ver?
Por isso é que as perguntas de investigação das dissertações, os títulos das dissertações normalmente são muito grandes, não é? Portanto, o tópico é a motivação, mas se eu só tenho acesso a dados de jovens universitários que trabalham em part-time, eu vou fazer um trabalho sobre a motivação dos estudantes universitários em contexto de trabalho em part-time. Estão a ver? Recolhemos os dados, analisamos e comunicamos os resultados da forma mais transparente e simples possível. A grande diferença, ou uma das grandes diferenças entre um trabalho científico e um trabalho de opinião é que ele é baseado em evidência empírica, ou seja, é baseado em dados que nós recolhemos para testar hipóteses, no caso de serem estudos com teste de hipóteses, mas são dados que nós recolhemos para testar hipóteses ou para explorar determinadas temáticas e são esses os dados que nós vamos considerar. Deve ser tão claro quanto possível como é que fizemos a recolha, qual é que foi o nosso racional, que testes é que fizemos, como é que eliminamos dados, se é que os eliminamos, e depois respondemos à pergunta de investigação. Fazemos uma pergunta, respondemos a essa pergunta. Esta resposta deve ser comentada, porque a realidade é complexa, então temos que explicar se a resposta que nós obtivemos foi em contra daquilo que nós esperávamos ou não, e porquê. Quais é que são as implicações destas respostas que nós encontramos, quais é que são as limitações desta resposta e o que é que quem estudar esta temática a seguir deve considerar. São as pistas de investigação futura. Estão a ver? Portanto, é um processo não muito complexo. A complexidade da investigação vem da complexidade do tema. Não deve vir de acharmos que vamos fazer aqui isto muito difícil, porque isso não é boa investigação, não é transparente. Como é que escolhemos o tópico de investigação? Discutivelmente, esta é a questão mais importante de todas. Bom, se calhar não é a mais importante de todas, mas para mim é fundamental. Poucas coisas serão tão importantes como escolher uma boa pergunta. Porque se nós não respondemos uma pergunta que é relevante, se a pergunta que nós estamos a responder for irrelevante, não interessa se fizermos uma metodologia muito complexa, porque se a pergunta não releva, a resposta também não importa muito, não é? Se a pergunta não importa, a resposta também não tem grande significado. Portanto, como é que escolhemos o tópico de investigação? Há várias maneiras de fazer isto. Pode ser com base em notícias, no contexto que existe, que está à nossa volta e que está em mutação. Por exemplo, quando surgiu a Covid-19, não é? Tivemos 2 anos praticamente em que todos os estudos tinham o nome Covid no título. Mas, por exemplo, na área de gestão de recursos humanos, uma das coisas que aumentou exponencialmente a importância nos estudos foi o estudo do teletrabalho, porque de repente passámos a estar todos em regime de teletrabalho. E tornou-se relevante estudar este contexto, não é? Numa lógica da Covid, estão a ver? Portanto, ou com base em acontecimentos e no contexto existente, ou uma coisa que vos interessa muito e que é algo que vos diz algo pessoalmente e que vocês gostariam de estudar. Fazer brainstorming com pessoas, eu sugiro sempre conversarem com pessoas sobre o tema que estão a pensar para o refinarem do ponto de vista conceptual. E muito importante, muito importante, é ver na literatura científica se alguém já pegou no tema e como é que pegou, se alguém já respondeu à pergunta de investigação que vocês pensaram, se já respondeu, então ver se deixaram alguma coisa por responder, ficou alguma coisa de fora, se é preciso pensar as coisas de uma perspectiva diferente, ou então abandonar o tema e escolher uma coisa nova, não é? Portanto, é fundamental, é uma das razões pelas quais é absolutamente fundamental fazer uma boa revisão de literatura, é de perceber se o tópico de investigação é atual, é relevante, já foi abordado, como é que avançamos a investigação a partir daí. E é basicamente isto. Investigar é ver o que toda a gente viu e pensar o que mais ninguém pensou, ou seja, uma boa investigação científica não se limita a recolher dados e a reportar resultados. Não, faz boas perguntas, pensa criticamente sobre os resultados, apresenta críticas e contribui quer para a teoria, quer para a prática. E eu espero que isto tenha sido útil e vemo-nos em breve.